Deputada Elisiane Gama. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores parlamentares. Senhor Glauco, na comissão interna de apuração da Petrobras, consta no item 6.2 que o senhor, em conjunto com Pedro Barusco, teriam negociado descontos nos contratos da Alusa. E que, na verdade, esses descontos chegariam a 34,2 milhões de reais. A Petrobras aplicou um desconto de apenas 9,2 milhões de reais. Portanto, 25 milhões aí foram pagos a mais, de forma indevida, à Lusa. Pergunto ao senhor, a quem foi repassado esse valor, essa diferença de 25 milhões de reais? E se o senhor tem informação de que serviu para irrigar aí o Caixa 2 de algum partido ou algum candidato? Qual a sua relação, do ponto de vista de, digamos, obedecer ordens ou até de gratidão com o senhor Marcelino Guedes Gomes, engenheiro, inclusive já citado pelo senhor aqui nesta comissão? Mais uma pergunta, vou fazer várias perguntas, eu queria inclusive que o senhor anotasse. O senhor conhece o Vacari? Quais os contatos e conversas que o senhor já teve com o Vacari? Na delação premiada do Youssef, ele, dentre tantas outras questões, destaca, por exemplo, de que as propinas da Abreu e Lima foram direcionadas aos partidos PSB, PSDB e PP. O senhor tem informações referentes a isso? E quais as pessoas que eventualmente receberam essas propinas? O senhor acha que foi um calote, entende que tenha sido calote a saída da Venezuela na parceria para a construção da Abreu e Lima? O senhor saiu, no momento da gerência da Petrobras, logo após a sindicância que foi feita, inclusive, para investigar casos de corrupção na própria Petrobras. Dentre eles aí, houve a sua saída, a saída da Avenina, e a saída da Avenina, inclusive, ela afirmou que se sentiu injustiçada pelo desfecho dos fatos. O senhor também se considera injustiçado ter saído logo após a constatação de atos de corrupção por parte dessa sindicância na Petrobras? E ainda, o senhor fez recentemente doação de alguns bens seus? Se fez, a quem fez? A parentes ou familiares? Referente ao Chico Nakandakari, ele fala que quando lhe fez a entrega do pagamento de propina da ordem de R$400 mil, segundo os relatos que foram apresentados pelo próprio Chico, ele faz uma demonstração que seria uma certa forma de continuidade na saída do Duque do Barusco, então o senhor passaria a receber esses recursos. Fica de uma forma muito subliminar apresentar de que esse dinheiro deveria ou teria que ser repassado, porque parece uma ordem de continuidade de pagamento de propinas. Inclusive fala que foram feitos de forma parcelada nos hotéis, no Cisa Park e no Softel, no Rio de Janeiro. O senhor afirma categoricamente que não recebeu esse dinheiro. Eu pergunto ao senhor, o senhor teve encontro com ele nesse Hotel Softel? Chegou a ter realmente esses encontros nesse hotel, como ele fala na delação premiada? Inclusive, já colocando e já encaminhando, presidente, um pedido nosso das imagens desse hotel para realmente checar a constatação do circuito interno, naturalmente deve ter nesse hotel, da presença ou não do Chico Nakandakari com o senhor Glauco nesse hotel. E, por final, deixa eu ver se eu tenho mais aqui alguma pergunta das minhas anotações. E, por fim, eu queria fazer uma colocação ao senhor. O senhor afirma aqui com toda convicção, pelo menos tentando passar a todos nós, de que não houve pagamento de propina, de que não houve superfaturamento. Ao mesmo tempo que o senhor afirma que não houve superfaturamento, o senhor afirma que os projetos não foram errados, foram feitos obedecendo todos os critérios normativos da empresa. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que a refinaria Abreu e Lima foi uma das mais caras, não foi do Brasil, foi do mundo.
números exorbitantes, que todos nós temos conhecimento. E o senhor vem e fala com toda exatidão. Números que começaram de 2 bi e 400 para chegar a quase 20 bilhões nessa construção da refinaria na Abreu e Lima. Aliás, ao longo do processo, inclusive afirmados, TCU, inclusive, chegou a denunciar em 2009 de que havia, na verdade, já a possibilidade, inclusive, de superfaturamento com mais de 151 aditivos. E aí o senhor coloca de uma forma muito clara, técnico, como o senhor realmente é, mas o senhor subestima a nossa capacidade de raciocínio, senhor Glauco. Está muito claro o superfaturamento, está muito claro o pagamento de propina. O Youssef coloca isso de uma forma muito clara. O Paulo Roberto Costa coloca isso de uma forma muito clara. O Chico coloca isso de uma forma muito clara. Os dados que são apresentados, inclusive nos relatórios, como o senhor coloca aí no portal da transparência, é só fazer uma contabilidade e fazer, na verdade, o cruzamento dos aditivos. Fica muito claro que houve um superfaturamento. E o senhor, na verdade, chega aqui e tenta subestimar a nossa capacidade de raciocínio dessa CPI. Para concluir, eu quero dizer a Vossa Excelência que se Vossa Excelência estiver mentindo nessa comissão, Queria dizer a Vossa Senhoria que é muito fácil pegar as suas palavras na mentira, porque o senhor está aqui sob juramento de não mentir como testemunha. E isso será a partir dos encaminhamentos que nós faremos logo que for necessário, inclusive com o pedido de acariação entre o senhor e o Chico Nakandacara, que coloca com muita exatidão de o senhor ter recebido essas propinas. Vou aguardar aí, portanto, as respostas. Bem, senhora deputada, o primeiro caso é a questão da Lusa, e no relatório da Comissão Interna de Apuração, eu até tentei falar um pouquinho antes aqui, nesse item, que é o item 6.2. A Lusa apresentou, sim, uma proposta de redução de custos, dividido em 3 itens para fazer o seu projeto. O que ocorreu naquela época foi que nós estávamos projetando a refinaria. Naquele momento, o orçamento aprovado da refinaria era de 4 bilhões de dólares, 4,09. Só que nós, como eu falei com o relator antes, aqui desde 2007, que a refinaria, desde antes de mim estar lá, ela estava sendo trabalhada na fase do chamado FEL 3, ou fase 3, que é aquela fase em que é aprovado o seu investimento. E aí o projeto vai criando algumas características, e dessas características ele vai dar. Então, o projeto valia os seus 13 bilhões de dólares, e não os 4 bilhões. Naquela concepção original, para se ter, vou colocar assim alguns dados do projeto técnico, que era no caso da CAFOR, o que se imaginava inicialmente era colocar geração de 120 megawatts através de 3 máquinas de 40 megawatts. Compressores de ar, 4 máquinas de 7.500. Transformadores de energia de entrada, 3 de 50 MVA. Não estava previsto subestações ilhas, que são 4 subestações que foram colocadas no meio do projeto para levar a energia em alta tensão até próximo das grandes unidades. Nem uma subestação GIS, que é uma subestação que ela é totalmente, reduzida de tamanho, feito com gás inerte pressurizado, de modo que ela possa ser reduzida. É uma subestação GIS extremamente complexa. E transformadores, diversos transformadores, não tinha nenhum no primeiro projeto. Quando nós licitamos com o projeto básico, nós já tínhamos, era exatamente outra configuração. 4 de 50 megawatts, 4 subestações ilhas e suas interligações, que ficava cerca de 1,5 km, em torno de 1 km, na média,
entre a subestação principal, a geração de energia, até essas subestações ilhas. Os compressores, ao invés de 4, viraram 5 de capacidade maior. Os transformadores, ao invés de 3 de 50, viraram 2 de 100. E uma subestação GIS e uma quantidade enorme de transformadores, que antes não tinha nada, virou 12. Então, o projeto que foi licitado foi completamente diferente do projeto daquele original. O que a Petrobras, aí nós já tínhamos feito a licitação, a empresa já tinha ganho, e a área do abastecimento falou assim, olha, temos que tomar medidas de redução de custo do projeto. E quais seriam as mudanças que seriam feitas? Falou assim, olha, vamos fazer algum estudo, primeiro, de comprar parte da energia do sistema externo, ao invés de gerar sua energia e comprar a energia. Então, tirou uma das máquinas. Quando tira uma máquina, você reduz o projeto, simplifica o projeto como um todo, e aí vai ficar. Bem, o que a Petrobras fez nesse caso? Falou assim, olha, negociamos com a empresa Alusa, que ela deveria fazer quanto custaria, uma vez que a gente assine o contrato, que a gente reduza essa máquina, que eu não instale o quarto compressor. Isso foi feito antes de assinar o contrato. Por quê? Porque uma vez o contrato assinado, essa negociação seria muito mais difícil. Antes de assinar o contrato, você tem ainda uma pressão em cima da empresa para reduzir esse custo. O custo estimado, depois de muito trabalho, estava em 15 milhões de reais. Um outro item foi com relação a... eu estou sem a carta da luz aqui, mas ela tinha um valor que representava cerca de 13 milhões de reais, que era referente a se a Petrobras mudasse as condições de pagamento. Olha só, ao invés de... A Petrobras paga com 30 dias, mede no dia 25 de um mês e recebe no dia 25 do mês seguinte. Ela falou assim, olha, você me paga a cada 15 dias. Dê um down payment ou um pagamento antecipado de tantos % do contrato. E colocou algumas condições que nós, naquele momento, falamos assim, olha, para acertar essas condições, não pode, tem que cancelar o processo. Cancela o processo, pois. E outra, a Petrobras não ia mudar todo o sistema que ela paga para todas as empresas conosco, justamente por conta desse contrato. Então, isso não foi aceito. E o outro item que foi aceito foi o item referente à mudança da carta de fiança bancária para seguro-garantia, que deu uma economia da ordem de 4 milhões de reais. Bem, isso posto, o grupo que trabalha comigo lá, não fui nem eu que negociei esse valor, o grupo que negociou fez uma ata de reunião com a empresa e falou assim, olha, a Petrobras fará isso. E entrou uma cláusula no contrato adicional, onde se falava o seguinte, a Petrobras, em 60 dias, vai decidir se vai colocar o quarto tubo gerador ou não. Bem, passado isso, então, o contrato foi assinado. Então, ao invés dos 30, nós já tiramos o valor das mudanças contratuais, que não era possível, então isso não foi feito e não foi praticado. Então, se não foi praticado, a empresa não teve o benefício. Em segundo, o seguro-garantia foi praticado e nós aceitamos e fizemos um aditivo negativo desse valor dos 4 milhões. A empresa propôs ainda, para assinar um contrato, um desconto adicional de 1 milhão, que foi feito um aditivo negativo imediatamente após a assinatura do contrato. E com relação a esse ponto que era do TG, o que a Petrobras fez? Quando foi para colocar o tubo gerador, para vocês terem uma ideia, o tubo gerador está num prédio de cerca de 20 metros de altura, e os tubos geradores ficam nessa parte mais elevada. A Petrobras decidiu que seriam, não é que ela não instalaria não o que estava previsto originalmente, que era o TG e o tubo gerador e seus acessórios, mas sim o tubo gerador somente. Então, o que aconteceu?
Aquele valor de 15 milhões foi depois, através de uma comissão de negociação, aquele 15 milhões nós fizemos. Então a empresa fez o projeto de instalação, inclusive do quarto TG, construiu toda a infraestrutura civil para colocar o TG e apenas deixou de colocar a máquina. E também, que infelizmente nessa relatório da comissão, que eu também tive acesso somente depois, não teve tempo de esclarecer para a comissão, ela não identificou cerca de outros 4 milhões de redução de custo dos periféricos que estariam no TG. Então, ao invés dos 15 milhões, reduziu-se 12 milhões, porque 3 milhões ficou nos serviços que foram construídos, que foi a base do quarto TG e todo o projeto e a infraestrutura dele. Então, isso foi feito e não tem um centavo a menos. A comissão não me escutou e não entendeu. E acredito que a minha colega Venina, ela não teve ciência dessas etapas posteriores que foram feitas da negociação do contrato. Na verdade, a comissão, e eu estou aqui inclusive com a cópia desse relatório, fala que essa foi uma prática totalmente contrária aos padrões normativos internos da própria Petrobras. É o que a comissão, na verdade, afirma já, que inclusive há, nas informações que constam do relatório, o inverso do que o senhor está colocando, que, na verdade, tudo que tinha sido anteriormente protocolado havia sido cumprido. E que essas novas tratativas sequer foram comunicadas à diretoria da Petrobras. Muito bem, deputada. Já esgotou o tempo de Vossa Mas Excelência. ainda tem várias perguntas, presidente, para responder. responder. Mas ele então vai responder. Tá. Vossa Excelência era feita das perguntas. Bem, a minha relação, então, eu já fiz um outro documento questionando todos esses pontos aí da comissão, como eu acho que vários deles. O outro, relação com o Marcelino, o doutor Marcelino era o presidente da refinaria, eu atuava para dentro da refinaria e ele tinha as relações institucionais da refinaria. Ele indicou o senhor? Não. Não. O senhor foi vice-presidente dele? Não fui vice-presidente. Meu cargo era gerente geral de outra área. O doutor Marcelino é da área do abastecimento e eu sou da área da engenharia. É outro órgão da Petrobras. Não conheço o senhor Vacari, nunca estive com ele. Não conheço o senhor Youssef, nunca estive com ele. Desculpe que a pergunta do calote eu não anotei. Da participação da Venezuela, que acabou saindo depois? Não teve. A saída da Venezuela acabou não impactando, eu acho que até já falei isso anteriormente. Não impactou? O projeto da refinaria não, porque a refinaria já eram 2 trens para produzir petróleo pesado, pode processar em um trem como no outro. O petróleo da Venezuela é um petróleo semelhante ao petróleo de Marlim. A diferença do petróleo do venezuelano para o nosso é que o petróleo da Venezuela tinha muito enxofre. E se nós recebêssemos o petróleo da Venezuela, teria que construir uma unidade, que é a unidade de recuperação de enxofre. Como não veio esse projeto, essa unidade não foi construída. Então, esse é o ponto. A respeito da minha saída, eu acho que, como todos os outros que saíram, em função do processo, eu acho que no primeiro momento, eu posso até ter sentido injustiçado por estar saindo naquele momento que na semana seguinte a refinaria entrar em produção. E a informação que eu tinha era que até o meio-dia desse relatório ser apresentado na direção da empresa, não tinha nenhuma penalidade para ninguém da Renest. Todos os que estão citados aí, que são da engenharia, da Renest, que sou eu e mais 3 colegas que estão aí, não teria nenhuma penalidade. Meio-dia. Às 3 horas da tarde eu recebi um telefonema falando, olha, alterou tudo e nós vamos destituir as pessoas que estão no seu cargo. Foi uma decisão estritamente gerencial, porque todas as decisões, a senhora pode ver no último item lá, que é o 6.5, que vale, isso aqui é só uma questão formal da coisa. Então, não tem nada disso. Não fiz nenhuma doação de bens para ninguém.
Eu tive, sim, os encontros com o Sr. Chinco, porque ele era o meu amigo. Nesses hotéis? Nesses hotéis, porque ele ficava hospedado no hotel. E muitas vezes eu tinha, quando ele vinha para cá, o aniversário dele era no dia 23 de setembro, meu aniversário é dia 8 de outubro. O senhor se sente traído por ele? Eu não vou dizer que me sinto traído, mas existe uma frase que diz o seguinte: só pode dar uma facada nas costas da pessoa aquela pessoa que pode te abraçar. Então... Mas ele lhe abraçava antes, era seu amigo. O senhor Chinco, que eu considerava como um amigo, usou da minha boa-fé, da minha amizade para fazer esse tipo de coisa. E a gente aprende a subestimar. O senhor recorda a última vez melhor. que o senhor encontrou com ele no Deputada hotel? Elisiane, Vossa Excelência já usou bastante o tempo, já foi Eu acho extremamente Obrigada, tolerante. presidente. Vamos concluir. Acredito que tenha sido em agosto, eu não tenho certeza da data que eu encontrei com ele, porque eu tive muito em Recife no ano passado, eu participei, fiquei praticamente o tempo todo lá em Recife.